Olá, eu sou Fabrício Rocha e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre vasos de barro. A Bíblia diz que existem vasos de honra e de desonra, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, mas a Bíblia é muito específica sobre os vasos de barro. Jeremias capítulo 18, Deus fala: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. O que Deus queria mostrar para Jeremias era o processo do barro até se tornar vaso. Jeremias está analisando o processo, quando o oleiro pega o barro nas suas mãos, molda e de repente o vaso cai das mãos do oleiro. E a Bíblia diz que daquele vaso que cai, o oleiro pega aquela massa e tornou a refazer um vaso novo. O próprio Deus diz: Jeremias, por acaso não sois vós, casa de Israel, como barro nas minhas mãos, e por acaso eu não posso fazer de vós aquilo que eu queira? Sim, só que existe um processo do barro até se tornar vaso. Existe o processo da extração, o barro é tirado do seu ambiente, onde ele estava ali acostumado com o ambiente, com a quantidade de luz, com a quantidade de chuva. Ele é tirado da sua zona de conforto e ele é trazido para a olaria. Muitas vezes Deus permite isso acontecer na nossa vida, sabe para quê? Para que nós venhamos buscar mais a Deus. Muitas vezes Deus nos move de um lugar para o outro, de uma situação para outra, para que nós venhamos a se tornarmos dependentes de Deus. E chegando o barro na olaria, ele fica lá num cantinho escuro, sem luz. Isso chama-se a fase do curtimento. Ninguém fala com ele, existe um silêncio, ninguém mexe nele. E muitas vezes é nesse tempo aí que Deus quer tratar conosco algumas partes, algumas áreas da nossa vida. Terminando a fase do curtimento, chega a fase do pisamento, onde o oleiro pega, chama todo mundo da olaria para pisar na massa, para pisar no barro, para tirar o ar que tem dentro. O ar significa o nosso ego. Muitas vezes Deus quer tirar o nosso ego, como tirou o ego de Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, que ficou leproso e o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele achou que o rio era de águas escuras. A pior lepra de Naamã não era na sua carne, mas era no seu ego. E muitas vezes Deus permite aquela fase do pisamento para tirar o nosso ego, para que nós venhamos a descer um degrau e estar totalmente na dependência de Deus. Depois que a massa passa da fase do pisamento, ela chega na fase da mistura, que é onde eles pegam pó seco, resto de pedra triturada, resto de porcelana, e eles começam a misturar com aquela massa. E muitas vezes aqueles restos de porcelana moída, eles começam a rasgar a massa de barro para dar consistência a isso. E muitas vezes isso fala das nossas más experiências, das feridas que foram causadas por um relacionamento que não deu certo, por um ministério que você serviu e não deu certo. E muitas vezes existem feridas dentro de nós que o Senhor Deus quer que nós venhamos a tratá-las e curá-las. Só que essa fase traz consistência à massa. E se você passou por isso, sabe de uma coisa, é Deus formando o meu e o seu caráter. Depois que tudo isso acaba, a Bíblia diz que o vaso, ele é colocado no fogo, a prova do fogo. E muitas vezes a prova do fogo, existem muitos barros que não aguentam e eles começam a rachar, fazem bolhas e aquela massa, ela não é aprovada para fazer barro. Talvez você esteja aí passando numa prova de fogo. Talvez você precise, ou eu preciso, voltar lá atrás e liberar perdão, orar pelas pessoas que nos feriram, reconstruir coisas que nós deixamos para trás. E muitas vezes a fase do fogo ela é determinante, porque ela vai apontar se nós estamos aptos para seguir adiante ou não. O fogo, a Bíblia diz que todas as nossas obras elas serão provadas pelo fogo. Então a fase do fogo ela é importante na nossa vida. É onde Deus nos chama para um particular e muitas vezes Deus requer que nós venhamos a deixar coisas para trás, mas também nós venhamos a consertar algo que aconteceu na nossa vida. Depois que o vaso sai do fogo, ele está pronto para ser usado. Eu me lembro quando eu era pequeno, na minha casa tinha aquele vaso, ou melhor, aquele filtro de água, de barro. Ele mantinha a água a temperatura ambiente, temperatura boa, e diziam que o barro ele purificava a água. Eu me lembro quando era criança, que a gente chegava lá, abria a torneirinha do vaso de barro e a gente tomava aquela água geladinha, uma temperatura muito boa. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo diz: e vocês, sabendo disso, que Deus tem os seus tesouros em vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Deus deixa muito claro que nós somos vaso de barro e tudo que nós fizermos de bom, a glória pertence a Deus. Que tudo que nós sobressairmos, a glória deve ser dada a Deus. Nunca se esqueça disso. Nós somos barro na mão do oleiro
e o oleiro continua sendo Deus. E talvez você não entenda, é o processo. Deus está nos formando, Deus está nos formatando para a grande obra que Ele tem, porque Ele tem um grande propósito de nos usar. E depois que nós estivermos prontos, Ele vai nos encher com o seu tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Você que é vaso de barro nas mãos do oleiro, mande esse vídeo para 3 ou 4 pessoas. Se inscreva no nosso canal aí, aperte o sininho para todas as vezes o YouTube te lembrar que vai sair um vídeo novo. As nossas redes sociais estarão na descrição do vídeo. Deus te abençoe e não se esqueça, continue sendo vaso na mão do oleiro.